Essa primeira questão pede para que você faça uma associação correta entre a característica do modelo atômico com quem o elaborou. A segunda questão fala sobre características de sucessivos modelos de hidrogênio que um estudante elaborou. Só que ele esqueceu de colocar de quem é o modelo. Você vai ler cada uma das características e vai escrever de quem é esse modelo atômico. Escreva o nome, lembrando aí para ter cuidado com a ortografia. A terceira questão, bem simples, o cálculo, diz referência sobre o modelo em que nós temos as partículas já, todas elas encontradas. Nós temos prótons, elétrons e nêutrons. Ele dá aqui para você números atômicos e números de massa. E pede para que você coloque aqui, em termos de números, quantos prótons, elétrons e nêutrons cada um desses elementos em questão tem. Considere todos esses elementos no estado neutro e, portanto, sendo no estado neutro, o número atômico é igual ao número de prótons e, portanto, é igual ao número de elétrons. E também considere que o número de massa é dado pela soma do número atômico mais o número de nêutrons. Por consequência disso, nós teremos que calcular o número de nêutrons fazendo essa subtração aqui. O número de massa menos o número de prótons, ou o número atômico. Quarta questão, bem simples, bem tranquila. Ele mostra aqui dois átomos neutros e com suas respectivas partículas, indicadas aqui por letra A, letra B e letra C. Olhe com atenção, eles são átomos neutros. Isso é uma dica importante. Para a letra A, identifique os prótons, os nêutrons e os elétrons, indicando quais são as suas respectivas letras. Coloque letras, ou letra A, ou letra B, ou letra C. E na letra B, na questão ainda quarta, a letra B pergunta o que os dois átomos têm de diferente. Observe qual é a diferença entre eles. Aí você completa essa frase. A diferença está o número de o que está diferente. Escreva. A letra C, ele pertence ao mesmo elemento químico. Observe com atenção o desenho, a quantidade de prótons e explique por quê. Letra D, como são chamados esses dois tipos de átomos? Aqui eu tenho apenas uma opção correta. Marque uma. Na quinta questão, use a relação para encontrar o número de nêutrons. O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Ele te dá isso, te dá perfeitas condições para que você possa calcular. 144 número de massa, número atômico 70. Faça o cálculo e indique uma opção correta. Bem simples, bem tranquilo, não perca esse ponto. Na sexta, tem uma distribuição eletrônica de um certo elemento químico, que possui 20 nêutrons. Ele está no seu estado fundamental e, portanto, você deve saber o que isso significa com relação ao número de elétrons e o número de prótons. Bom, faça a relação de novo e calcule o número atômico e o número de massa desse elemento químico. Cuidado na hora de marcar. Apenas uma está correta. Leia com atenção. A sétima, bem semelhante à anterior, ele pede que você diga quais são os números atômicos desses elementos químicos que estão no enunciado. Diz que um termina com 3D9 e 5S2. Use o diagrama de Linus-Pauling para que você possa identificar quais são esses elementos. Faça a distribuição e o último da sua distribuição de cada elemento será 3D9 e 5S2. Some todos os elétrons distribuídos e você terá a sua resposta. Uma dica importante para a oitava questão é que para identificar a resposta correta, seria interessante você fazer a distribuição eletrônica através do diagrama de Linus-Pauling de alguns desses elementos e aí transformar toda aquela distribuição em subníveis em níveis, ou seja, em camadas. E você vai perceber que apenas uma delas vai ter 14 elétrons no terceiro nível. E aí será a sua resposta. A nona questão
você vai observar quantos elétrons ficarão no subnível 4P, fazendo a distribuição do manganês, cujo número atômico é 25. Faça os cálculos direitinho, deixe tudo anotado e boa sorte.